Segunda Reis, capítulo 2, verso de número 1, diz assim. Segunda Reis, capítulo 2, verso número 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Verso número 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Verso número 6. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Verso de número 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me dê porção dobrada do Espírito que há em ti. Tornou-lhe Elias e disse: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixou cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Deus de poder, Deus de graça, Deus santo, Deus poderoso. Ó Pai, fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós hoje, terceiro domingo do mês, estamos celebrando o culto de missões. E a Bíblia nos fala de um homem chamado Elias, que recebeu da parte de Deus uma missão, enfim, não muito fácil, porque a Bíblia diz que o povo de Deus estavam cocheando, como foi as palavras do próprio Elias, estavam divididos entre dois pensamentos. Na mente deles, eles podiam servir a Deus e servir a um pseudo-deus chamado Baal. Isso na mente deles. Só que o nosso Deus, ele deixa bem claro na sua palavra, que a glória dele
Ele não divide com ninguém. Que o dia que Ele vier, a Bíblia diz, então vireis e vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Então não tem como servir a dois senhores, assim disse o Senhor Jesus. Creio eu até se referindo como estava o quadro no período do profeta Elias. E Deus então levanta Elias, Elias vai até o povo, Elias reúne os profetas de Baal, Elias ora ao Senhor, desce fogo do céu, queima o holocausto, o povo reconhece que o Senhor é Deus, e ali então os profetas de Baal são exterminados. E a Bíblia diz então que quando Jezabel fica sabendo dessa história, ela manda matar Elias. E Elias então corre, a Bíblia diz que ele então para um lugar, deita, dorme, de repente ele acorda com um anjo tocando, ele diz, Elias, levanta-te, e como ele olha para o lado, e ali ele vê uma botija de água, um pedaço de pão, e ali ele come então, e continua a sua caminhada. E no meio do trajetório dessa caminhada, ele fala com o Senhor, ele entra numa caverna, Deus visita ele e fala, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele fala, Senhor, só eu fiquei, Senhor, dos profetas, só eu fiquei. Aí a Bíblia fala que Deus fala para ele, não, mas eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram e que não beijaram a estátua de Baal e não o adoraram. E Deus então começa a falar, olha, eu já separei um sacerdote, eu já separei, enfim, homens que vão estar à frente do ministério, mas eu também separei Eliseu para ser o seu sucessor. E a Bíblia diz então que Elias começa a caminhar e Eliseu começa a caminhar com ele. E a Bíblia diz então que eles começam uma trajetória. Eliseu começa a ver os milagres que Elias estava acontecendo, fazendo, que Deus estava fazendo através da vida do profeta Elias. E aquilo então foi enchendo o coração de Eliseu de um desejo de ser como o seu mestre, de ser ali usado por Deus. A Bíblia diz então que aonde Elias estava, lá estava Eliseu. Era o mesmo paradoxo como Josué e Moisés. Aonde Moisés estava, lá estava Josué. E assim foi Jesus, quando chama os seus discípulos. Jesus disse, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e me segue. Jesus chama Pedro e fala, Pedro, a partir de hoje, você não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas, pescador de homens. E Pedro então atende o chamado, ele começa a seguir a Jesus. Então aonde Jesus estava, lá estavam os discípulos. Em alguns momentos, aonde Jesus estava, lá estava Pedro, Tiago e João. Então eles seguiam Jesus, assim como Josué seguia a Moisés, e assim como Eliseu seguia o profeta Elias. Porque a missão de Deus, a obra de Deus, ela não para. Então quando Elias se sentiu cansado e falou com Deus, era como Deus dissesse, Elias, fica tranquilo, a minha obra ela não vai parar. A minha obra ela não para. O homem pode parar, o homem pode desistir, mas a minha obra não para. Se um não quer, Deus já prepara outro. Para um Elias, existe um Eliseu à espera. Para um Moisés, existe um Josué à espera. Para o nosso Senhor, quando ele foi para o céu, ele deixou o Espírito dele. Então ou seja, para Elias, um sucessor Eliseu. Para Moisés, um sucessor, Josué. Mas para a igreja, não houve sucessor, porque Jesus continua conosco.
e vai conosco até o final. E vai conosco até o final. Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias. Só que para o ministério, para a obra de Deus, se eu não quiser, Jesus põe no meu lugar. Quando Judas traiu, teve que se levantar um outro para completar o ministério. Então a obra não para, não fica vazia, não para. Porque a obra é de Deus. A obra não é da prefeitura. A obra é de Deus. A Bíblia diz então que Eliseu então começa a seguir Elias. Eliseu tinha Elias como um referencial. Eliseu tinha Elias como um espelho. Eliseu ficava, enfim, lado a lado com Elias. Ou seja, era a espécie do obreiro que estava ali, colado com o seu pastor, caminhando com ele, junto com ele, e observando. Ou seja, ele tinha um referencial. Elias era um espelho para Eliseu. E nessa vida, nós temos alguns espelhos. Mas em quem nós estamos espelhando? Quem tem sido a nossa referência? É claro que a nossa primeira e única referência, que não podemos dispensar de maneira nenhuma, é o Senhor Jesus. Que a Bíblia nos chama a seguir as pisaduras dele. E a Bíblia fala que tudo que ele fez, ele nos deixou para exemplo, para ser seguido. Mas ele também deixou homens para serem referência. E assim como deixou, estava ali Elias. Então Eliseu, ele se inspirou em Elias. Se inspire em pessoas de fé, em pessoas que vão acrescentar na sua vida. Tem gente que se inspira em quem vai, como diz, abertamente falando, ao invés da águia se espelhar em outra águia, está se espelhando em uma galinha. Então se espelhe em alguém que vai ser, enfim, que vai acrescentar na sua vida. E assim Eliseu, então, ele se inspirou em Elias, a ponto de a Bíblia dizer então que Elias então estava para ser arrebatado. Ou seja, uma hora Elias não estava ali. Então quem ia ter que pôr a mão no arado era o Eliseu. Mas por que ele ia pôr a mão no arado? Porque ele se espelhava em Eliseu. Ele estava caminhando com Elias. Ou seja, hoje eu estou aqui, mas e amanhã? O pastor não veio hoje, não vai ter, o pastor tá ruim, né? Tá acamado, tá impossibilitado de vir, o pastor não vai ter, aí não vai ter culto. Não, vai ter culto sim. Vai ter culto. Quem vai fazer isso? Quem vai pregar se o pastor não estiver aqui? É você. A pastora não vem, vai fazer louvor. E o pastor Valdecino está com a garganta muito boa, ele vai pregar, mas está com a garganta muito boa. Quem vai fazer o louvor? É você. Ou seja, espelho. A obra, ela não pode parar. E nós somos chamados para ser cooperadores dessa obra. Estamos todos aqui para cooperar com a obra de Deus. A Bíblia diz então que Elias, então, onde Elias estava, lá estava Eliseu. E a Bíblia diz então, quando eles chegam, né, em Gilgal, a Bíblia diz que Elias olha para eles, olha, vamos caminhar. Aí quando chega em Gilgal, Elias vai e fala, fica aqui, Eliseu, fica aqui.
fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Casa de Deus. E casa de Deus é lugar de crescimento espiritual. Casa de Deus é lugar de crescimento espiritual. Então nós estamos aqui para ser ministrados por Deus, para ser aperfeiçoados na nossa fé. Aí entra aquela questão das pessoas, não, eu preciso estar na igreja, todo mundo precisa sim estar na igreja. Nos dias de culto precisa estar na igreja para crescer espiritualmente, para ser fortalecido, para ser ministrado por Deus, para receber uma direção de Deus. E também, principalmente, para cumprir um ato de obediência. A Bíblia diz, nos chama a que nós venhamos a congregar e não venhamos fazer como alguns. Porque desde os tempos passados, muitas pessoas, isso é uma mentalidade que já vem de tempos atrás, de pessoas que dizem, não, eu oro em casa, eu canto, eu louvo a Deus em casa, eu falo com Deus em casa, e desde aquela época, a ponto de Deus ter que colocar no coração dos seus servos para escrever, não deixeis de congregar. Nós temos que congregar. Irmão, só se não tiver algo impossibilitar que você não está aqui, de eu não estar aqui, tudo bem. Só se for algo impossível de nós não estarmos aqui. E nessa hora que nós mostramos a nossa adoração ao Senhor, a nossa vida com Deus. Porque a gente é assim. Às vezes a gente coloca a barriga, não, estou cansado, estou assim, estou assado, e não sei o que, não dá para ir porque eu estou muito cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Aí a pessoa vai só. Mas engraçado, se ela tiver, como dizer, meia boca, ou até tiver ruim, ela levanta cedo e vai trabalhar. Ela pode estar cansada, mas ela levanta e vai trabalhar. Aí eu te falo, quem é o Deus dela? Qual que é o Deus que nós estamos servindo? Então nós temos que, enfim, entender que estar aqui, estar na casa, é obedecer a Deus. E a Bíblia é clara que a bênção, ela quebra a maldição. Então tem gente que está amaldiçoado, por quê? Porque não quer obedecer a palavra de Deus. Estar aqui é um ato de obediência. Estar aqui não é um ato de bater cartão, não, eu vou lá porque o pastor é gente boa, eu vou lá porque eu gostei do louvor da irmã, porque eu gosto quando aquela irmã ora, quando aquela irmã canta. Não, meu irmão, estamos aqui porque estamos obedecendo a vontade do nosso Deus. E é isso que acrescenta a bênção de Deus na nossa vida. É aquilo que eu disse, se for um caso impossível, não tem como. Mas agora eu falo, eu estou cansado. Por que a gente não fala para o nosso patrão, olha, hoje eu não vou trabalhar não, porque eu estou cansado. Aí eu falei, então continua descansando aí, que eu vou arrumar outro descansado, motivado e que quer trabalhar para pôr no seu lugar. É simples assim. Imagine se Deus decidir fazer isso. Mas já que você está cansado, então você deve estar cansado para subir, para entrar no céu também, você deve estar cansado. Então fica aí na terra, aí quando eu voltar você fica sofrendo, aí, porque você está cansado, né? Então, irmãos, a obra de Deus, ela, enfim, ela envolve muitas coisas. E é nos pequenos detalhes que muitas vezes a pessoa deixa de ser abençoada. Não é nos grandes, é nos pequenos. Às vezes um culto que eu perco aqui, uma oração que eu perco ali, é um momento, isso que vai impedindo o meu crescimento. Aí a Bíblia diz então que eles diz, olha, fica aqui porque eu vou até Betel. Como eu disse, Betel quer dizer casa de Deus. Então é necessário descer na casa, de estar na casa de Deus para gerar crescimento. A Bíblia diz que ele dizia, opa, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E a Bíblia diz que ambos foram juntos para Betel, casa de Deus. Aí quando chega em Betel, Elias fala para Eliseu,
agora fica aqui, porque o Senhor me enviou até Jericó. Eu tenho que ir a Jericó, o Senhor me enviou. Aí eles estão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E os dois desceram para Jericó. Jericó foi um lugar onde Deus manifestou a glória dele, derrubando as muralhas e fazendo o povo conquistar. Fazendo o povo que conquistar. Foi uma terra de conquista. E foi colocado, depois que as muralhas foram derrubadas, a Bíblia diz que Josué fez um decreto. Ele disse: olha, maldito seja o homem que levantar de novo essa cidade. A Bíblia diz que anos se passam, apareceu um doido, que é doido, vai contra a palavra de Deus, um homem de Deus que profetizou aquilo. Teve um doido que levantou a cidade. Resultado? Morreu. O que foi o quê? Desobediência. Morreu. Foi morto. Mas louvado seja Deus, que muitos anos se passaram. Aquela cidade foi uma cidade, que foi marcada por um grande momento de conquista, mas foi marcada também por um momento onde um homem morreu porque levantou aquilo que Deus derrubou. Olha o problema da gente mudar. Vocês querem levantar quem está caído, quando Deus está falando: deixa porque eu estou tratando. Deixa porque eu que estou tratando. Porque tem gente, meu irmão, que a desobediência é tanta que chega um momento que Deus está tratando. E às vezes a gente quer pôr a mão onde Deus não mandou a gente pôr a mão. Então tem hora, meu irmão, entenda uma coisa. Tem hora que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Tem hora que a gente quer trabalhar. Deus fala: não, deixa Deus trabalhar. Dê o tratamento de Deus. Porque você está vendo que a pessoa, ela não quer tomar jeito, ela quer continuar daquele jeito, e você está ali pagando um preço, e a pessoa não está nem aí. E Deus está falando: deixa que eu estou tratando. A Bíblia diz então que desce para Jericó. Só que muitos anos depois, alguém passou em Jericó. O nome dele é Jesus. E aonde Jesus passa, a maldição é quebrada. Aonde Jesus passa, os milagres acontecem. Aquela terra que viu um grande milagre, onde Deus derrubou as muralhas, e depois que um homem que por desobediência morreu, aquela mesma cidade, ela viu um homem chamado Jesus que entrou lá e curou paralíticos, ressuscitou mortos, abriu vista aos cegos, porque aonde Jesus entra, a maldição é quebrada. A Bíblia diz então que Eliseu vai e desce junto com Elias para Jericó. Quando chega em Jericó, Elias fala: olha, fica aqui porque o Senhor me enviou até o Jordão. Até o Jordão. A Bíblia diz então que eles olham para Elias e dizem: olha, tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. A Bíblia diz que eles desceram ambos para o Jordão, outro lugar onde a glória de Deus se manifestou, aonde Deus purificou um homem, usou aquelas águas para purificar um homem que estava leproso. Aquele rio aonde a Bíblia diz que um dia os sacerdotes, eles estavam à beira do rio Jordão e o rio estava cheio. A Bíblia diz então que o profeta então ele toca na água, e a Bíblia diz que o rio, quando eles pisaram com a arca, na verdade, quando eles pisaram no rio, estavam com a arca, quando eles colocaram os pés, a Bíblia diz que o rio se abriu, eles passaram em terra seca.
Os anos se passam. E um dia lá estava João Batista, nesse mesmo rio, batizando as pessoas. E de repente aparece o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aparece Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Então ali, um homem desceu naquelas águas e foi purificado, porque a Bíblia diz que ele obedeceu a palavra de Deus. Então descer na água sem obediência não adianta nada. Tem que descer na água para obedecer. Quando Naamã desce na água, que ele é o símbolo do batismo, descer na água para se levantar uma nova criatura, levantar purificado. Diz que ele se tornou, a pele dele ficou tão lisa como a pele de uma criança. É por isso que Jesus diz que aquele que entra no reino tem que ser como uma criança. Então Naamã desceu, ele foi purificado, teve a sua alma purificada primeiramente. Então a primeira purificação que aconteceu na vida de Naamã foi a sua alma, que foi o último mergulho. Então ele levantou purificado. Então a Bíblia diz então que desce Jesus para ser purificado? Não. Desceu para cumprir o propósito, porque um dia ele ia derramar o sangue dele para purificar toda a humanidade. Todo aquele que nele crê é purificado pelo sangue dele. Aí a Bíblia diz então que quando chega no Jordão, Elias então toca na água com o seu manto. A Bíblia diz que o mar se abriu. Ou seja, o Jordão é um lugar de experiência. Então quando Deus nos chama, Eliseu entendeu, opa, é um lugar de experiência. É um lugar de experiência. Ou seja, nós como servos de Deus, nós temos que buscar experiência com Deus. Nós temos que buscar experiência. Porque o que mantém uma pessoa de pé, meu irmão, é experiência. E muitas das vezes, algumas experiências que nós temos, não muito boas, elas servem de exemplo para a gente não, como diz, não errar lá na frente. Então se aprende, experiências que a gente passa, que são o quê? São ensinamentos. Experiências muitas vezes dolorosas, experiências muitas vezes frustrantes, mas nos serve de experiência para a gente não voltar a cometer o mesmo erro. Ou serve de experiência para a gente adquirir o quê? Crescimento e maturidade. Então a Bíblia diz que ele chega lá e toca, e Eliseu só observando. A Bíblia diz que eles passam o rio Aceiro, atravessam o rio Jordão. Aí a Bíblia diz então que Elias olha para Eliseu, Eliseu, pede o que você quiser, antes que eu seja arrebatado. A Bíblia diz que ele olha para Eliseu, para Elias, eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Eu quero a porção dobrada. A Bíblia diz que Elias olha para eles, olha, dura coisa pediste. Pastor, dura coisa? Dura coisa. Dura coisa, porque ele pediu algo dobrado. Ele não pediu a mesma unção. Ele disse, eu quero unção dobrada. Ou seja, eu quero fazer o dobro do seu ministério. Se você fez 6 milagres, eu vou fazer 12. Se você fez 20, eu vou fazer 40. Era mais ou menos isso que ele estava pedindo, unção dobrada. E Jesus foi bem claro que aquele que crê nele vai fazer as mesmas obras, e dependendo, vai fazer ainda maiores. E é isso que aconteceu. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que a sombra dele curava as pessoas. Você não vai ver nenhum registro na Bíblia falando onde a sombra de Jesus curou alguém, mas você vai ouvir falar
que a sombra de Pedro curou pessoas e libertou pessoas. Por quê? Porque ele acreditou na palavra de Jesus. Ele acreditou. Por quê? Porque Deus é que faz. Jesus falou: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. A Bíblia diz então que Pedro tomou posse dessa palavra. E foi isso que Eliseu pediu. Eu quero unção dobrada. Ou seja, não queria uma unção menor e nem uma igual. Ele sabia que Deus podia, o que vem de Deus podia ser maior na vida dele. Ou seja, nunca limite o que Deus pode fazer. A gente vê grandes pregadores aí, grandes oradores, e a gente pensa: não, mas que pessoa usada, não, mas aquele fulano é usado, não, mas aquele fulano, quando ele abre a boca, Deus começa a usar, ele é usado, mas Deus quer fazer através da sua vida, e maior ainda. E o que Deus procura é homens e mulheres que têm ousadia para fazer esse pedido, ousado, porque foi um pedido ousado que ele fez. Ele disse: olha, eu quero a unção dobrada, a ponto de ele dizer: olha, dura coisa pedir, ou seja, é algo difícil, é algo pesado, mas só que aquilo que você está pedindo, você vai ter experiências que outros não terão. Dura coisa pedir, por quê? Porque toda unção, todo aquele que recebe a unção de Deus, ele é perseguido. É por isso que muitas pessoas não querem ser usadas por Deus, porque não querem ser perseguidas. Entenda uma coisa: só o fato da gente aceitar Jesus, a perseguição já começa. Só o fato da gente abrir a boca e confessar Jesus, como a perseguição, ela começa. Por quê? Porque agora nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Então o diabo: opa, tem que parar esse cara, tem que parar ela, porque se ela entender, se ela entender o propósito de Deus na vida dele, na vida dela, vai me dar prejuízo. Tem perseguição. A ponto que de ter a própria vida, às vezes, muitas vezes ameaçada. Como eu estou aqui hoje, graças a Deus, é pela misericórdia de Deus. Mas estou aqui hoje por causa da unção. E toda unção, ela tem que ser acompanhada da obediência. Porque eu dou um exemplo: a obediência é algo fundamental. Eu me lembro no começo do meu ministério, eu comecei a fazer as visitas, comecei a fazer o trabalho, e as pessoas estavam com sede, estavam dispostas a descer as águas do batismo. Estava fazendo um trabalho com 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, a minha irmã era uma. E fazendo o trabalho, as visitas, oração nas casas, de repente o diabo levantou uma prova tão grande, mas tão grande, só que eu decidi obedecer. É aquilo que eu disse. Quando Josué liberou a palavra: maldito o homem que levantar essas muralhas. Aí houve um doido que levantou, que desobedeceu a palavra do homem de Deus, e desobedeceu, morreu. Eu tinha recebido uma palavra do meu pastor, que me doutrinou, que me ganhou para Jesus. Eu recebi uma palavra dele, uma ordem na verdade dele, e as coisas começaram a acontecer. E o diabo então armou um laço. O diabo armou um laço para tirar a minha vida, literalmente tirar a minha vida. Só que eu fui falar com Deus. Falei: Deus, tem alguma coisa errada. O meu pastor me deu uma palavra, e o que está acontecendo agora está totalmente diferente para mim fazer, e contra a palavra do homem de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, numa quarta-feira, eu lá em casa, falando com Deus. Falei: Deus, dobrei meu joelho antes do culto, falei: Deus, me dá uma visão clara do que está acontecendo, porque
por eu mesmo, não estou entendendo. Eu estou debaixo de uma ordem pastoral do meu líder, só que tem coisa acontecendo que estão... Eu quero que o Senhor me dê a resposta. Eu me lembro como se fosse hoje, assim que eu pisei na porta da igreja, lá no altar, um dos pastores me chamou e começou a falar: Valdeci, está acontecendo isso, isso e isso. Eu comecei a chorar na hora. Eu falei: era isso que eu perguntei a Deus antes de eu sair de casa. Eu comecei a chorar na hora. Eu falei: essa é a resposta que eu pedi para Deus me dar antes de eu sair da minha casa. E ali então o diabo caiu por terra. O diabo caiu por terra. Quando foi no mês seguinte, houve o batismo. Aquelas 10 almas que a gente estava trabalhando com elas, todas elas desceram as águas do batismo. Tudo isso por causa de um propósito. Tudo isso por causa de uma unção. Quando a unção vem, a perseguição ela vem junto. Só que muitas coisas as pessoas não querem a unção, não querem ser usadas por Deus, é por causa da perseguição. Só que entenda uma coisa: a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, vai ter perseguição. Agora o crente fala: não, mas está tudo uma maravilha, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada de errado. Então tem alguma coisa errada. Ninguém está me perseguindo, ninguém está falando mal de mim, está todo mundo de bem, como tem alguma coisa errada. Tudo tem alguma coisa errada. Sabe o dia que a gente vai poder falar: está tudo bem, não tem perseguição, não tem dor de cabeça, não tem ninguém querendo puxar. Sabe o dia que a gente vai poder falar isso? O dia quando a gente entrar nas mansões celestiais e estiver com o nosso Senhor. E a Bíblia fala que lá não vai ter dor, lá não vai ter traição, lá não vai ter discórdia. Lá a Bíblia diz que o Senhor vai enxugar do nosso olho toda lágrima. Enquanto estamos aqui, enquanto somos servos de Deus, vivendo como servo de Deus, vamos passar sim por lutas, mas louvado seja Deus, que em todas elas o Senhor está conosco para nos dar o escape e nos dar vitória. Se você crê, aplaude e glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Então ele disse: dura coisa pedistes. Aí a Bíblia diz que Eliseu não questionou. É duro que eu pedi, mas eu estou disposto a pagar o preço. Então ser usado por Deus é bom demais, mas tem um preço a se pagar. Jesus falou: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu, derramou unção sobre mim, derramou unção para libertar os cativos, para curar os cegos, curar os enfermos. Tudo isso ele foi falando por causa dessa unção que estava sobre ele. Só que o que aconteceu? A cruz estava esperando ele. Tudo isso por causa da unção. Os perseguidores estavam esperando. As afrontas, as calúnias estavam esperando. Mas tudo isso por causa da unção. Mas o propósito de Deus foi cumprido. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos aqui hoje. Então entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena buscar essa unção. Vale a pena. A Bíblia diz que Eliseu, então, quando ele faz esse pedido, de repente eles caminhando, a Bíblia diz que apareceram uma carruagem de fogo, cavalos e cavaleiros, separaram os dois, e a Bíblia diz que num redemoinho, como a própria Bíblia diz, que Elias foi levado para o céu, e daquele dia em diante, Eliseu não viu ele mais. Aí a Bíblia diz que Eliseu então
quando Elias sobe, o manto cai, a capa de Elias, que aquilo era o que? Era o símbolo da unção, da autoridade que estava sobre a vida de Elias. Então os profetas usavam uma capa que identificava: aquele ali é um profeta, aquele ali é um homem de Deus. Então essa foi uma das coisas que aquela mulher identificou nesse próprio Eliseu. Eu tenho visto que esse santo homem que passa por aqui, que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Aquela capa identificava, mas não era aquela capa que mostrava que ele era homem de Deus. Era a atitude dele. Porque tem muita gente que está com um título, está com a capa: eu sou pastor, eu sou levita, eu sou diácono, eu sou aquilo, mas tem dado mau testemunho aí fora. E as pessoas têm dito: aquilo ali é pastor, aquilo ali canta lá naquela igreja, aquilo ali é lá na igreja do fulano, do pastor fulano de tal. Por quê? Pode até ter uma capa, que na verdade nem pode ser chamada de capa, isso é uma máscara. Só que uma hora a máscara cai. Está chegando o carnaval. Hoje mesmo já começaram as bagunças por aí. Tem muito crente que está com a máscara, que assim que chegar o carnaval ele tira a máscara e vai para a passarela. Infelizmente essa é a realidade. Mas um dia a máscara vai cair. Um dia ela vai cair. A Bíblia diz então que Eliseu pega, ele se abaixa e pega aquela capa. Então, para ter unção, para receber essa unção, tem hora que a gente vai ter que se abaixar, vai ter que se humilhar, vai ter que reconhecer a autoridade de Deus. Tem muita gente que pega a capa, mas não reconhece a autoridade de Deus. Tem gente que não se abaixou para pegar a capa. Tem gente que alguém deu para ele a capa e ele acha que foi Deus que deu. A Bíblia diz então que ele pega a capa, chega no Rio Jordão e bom, se aconteceu com Eliseu, agora eu vou ter a prova. Foi o que ele mesmo disse no último versículo que nós lemos. Ele disse assim: então Elias, verso de novo, 8. Então Elias tomou o seu manto, esse aqui, 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair. Feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Olha a pergunta que ele fez: onde está o Senhor Deus de Elias? Ou seja, se a unção desceu, é a presença de Deus que desceu. É a presença de Deus. Aonde está o Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e ele passou. E ele pediu unção dobrada. O primeiro milagre aconteceu, ele, Deus está comigo, o Senhor está comigo. E ele começou a fazer os milagres, e começou a fazer. Se porventura Elias, ele realizou, Deus realizou através da vida dele. Se Deus realizou 10 milagres, Eliseu estava pedindo para que através da vida dele acontecesse 20 milagres. A Bíblia diz então que ele começou a ser usado por Deus, e ressuscitou mortos, e fez machado flutuar, e ele foi orando e Deus foi fazendo. Quando chegou, se for nessa conta, quando chegou de número 19, faltava quantos? Um milagre. Quando faltava um milagre, sabe o que a Bíblia fala? Eliseu morreu. Morreu Eliseu. Então, se ele morreu, isso leva a crer que o
projeto de Deus não funcionou. Assim, creio eu, que o diabo pensava. Pronto, pediu unção dobrada, não se cumpriu. Meu, entenda a coisa, quando Deus libera uma palavra, quando Deus separa alguém, o propósito de Deus ele vai se cumprir. Nada pode parar e impedir o propósito de Deus. A Bíblia diz que Eliseu então morre. Enterram Eliseu. Só que no dia que enterraram Eliseu, deixaram a cova aberta. Por quê? Porque ia enterrar mais gente. É como faz hoje, né? Enterra uma pessoa, coloca um negócio de concreto, vem com outro caixão, coloca um negócio. Só que naquela época não, naquela época colocava uma pessoa e colocava outra por cima. Não é igual hoje, não. Hoje, né? Quem já presenciou já sabe. Eles colocam o caixão, colocam uma placa de concreto, colocam outro caixão, aí depois no dia que decide fazer a exumação lá, que eles falam lá, que tira os ossos, aí tira tudo. Mas naquela época, colocava um corpo e colocava o outro por cima. A Bíblia diz que Eliseu estava lá morto. Chegou enterrar um jovem. Quando colocou ele no corpo, em cima do corpo de Eliseu, a Bíblia diz que quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Ou seja, o milagre, a unção dobrada, ela se cumpriu na vida de Eliseu. Mesmo depois que ele morreu, a unção, nada pode parar a unção. A unção de Deus nada para. É por isso que quando Jesus olha, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então o milagre aconteceu ali. Por quê? Porque alguém acreditou na unção. Eliseu não foi frustrado para a sepultura. Eliseu não foi vazio para a sepultura. Tudo que ele tinha, tudo que ele estava disposto a fazer pela obra de Deus, ele fez. Mas vazio, ele não foi para a sepultura. Então, viva o propósito, viva as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Volte para o seu lugar, aplaude e glorifique esse Deus poderoso.